Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são um assunto. E nesse episódio, eu vou conversar com o professor Aldo Meroto e com o Dr. Marcelo Figueiredo. Nós vamos conversar sobre as ômicas, né? Sobre as ferramentas ômicas e as aplicações em estudos com plantas daninhas. Nós estamos aqui hoje inseridos dentro do 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que está acontecendo em Campinas. E numa parceria com o Agarac Brasil, nós estamos aqui com um estúdio, né, montado dentro do stand do Agarac, nessa parceria muito importante, trazendo então conteúdos, trazendo episódios importantes com temas relevantes dentro da nossa área de atuação. Então eu quero agradecer aqui ao Agarac Brasil por essa oportunidade, por acreditar no nosso projeto. E agradecer também aos nossos apoiadores, o Método Sem Mato, o Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lembrando vocês que nos ouvem, que estão acostumados a nos ouvir pelas mídias digitais, pelos agregadores de podcasts, quem está nos ouvindo agora e quiser nos ver, só seguir lá para o nosso canal no YouTube que vocês vão ver as faces, né, por detrás das vozes que vocês estão acostumados a ouvir. Então segue lá para o Instagram, segue lá para o YouTube, curtam, compartilhem e sigam o MIPD 47 lá, que isso é muito importante para a gente. Bom, mas vamos lá. Então hoje a gente recebe aqui o professor Aldo Meroto e o Marcelo Figueiredo e nós vamos tratar então de um tema muito importante, de um tema muito inovador e eu vou ousar dizer aqui, até recente, né, dentro da nossa área, dentro da ciência das plantas daninhas, que é o uso das ferramentas ômicas dentro de estudos principalmente com resistência de plantas daninhas a herbicidas. E para isso nós temos então o professor Aldo e o Marcelo. E para a gente começar, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Aldo, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite para estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, né, ao MIPD 47 Podcast. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes e agora também telespectadores, né? Para falar um pouquinho sobre vocês, para a gente só atualizar os nossos ouvintes. Muito obrigado. Olá, Haroldo. Olá a todos. Bom dia, boa tarde aos ouvintes e telespectadores. Meu nome é Aldo Meroto, eu sou professor da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nós trabalhamos com plantas daninhas há 30 anos, trabalhamos com resistência a herbicidas de uma forma mais forte e, em paralelo a isso, temos usado, né, genômicas, ômicas, como ferramenta de conhecimento, de entendimento daquilo que está no campo e de desenvolvimento de tecnologias, ajuste de tecnologias de controle de plantas daninhas, principalmente resistentes.
Legal, professor Aldo, novamente muito obrigado, tá? E essa é uma linha também que você já tem atuado há bastante tempo, né, Aldo? Exatamente. Trazendo muitos resultados aí importantes dentro do Isso. nosso contexto, né? Exatamente, eu estava quando em congressos a gente passa a ver o quanto tempo passa, né? Então Exato. já está fazendo tempo e a gente é bastante feliz e Legal. motivado nesses estudos. Isso é importante, professor, isso é importante. Obrigado. Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui. Bom dia, Aldo. Bom dia, Haroldo. Meu nome é Marcelo Figueiredo. Hoje eu trabalho na Bayer com a parte de monitoramento de resistência de plantas daninhas. Fiz meu doutorado na área de biologia molecular de plantas daninhas, onde utilizamos aí ferramentas ômicas para desvendar alguns mecanismos de resistência. Então, sempre um prazer estar falando desse tema, um prazer estar aqui hoje. Você teve sua formação onde, Marcelo? Eu sou engenheiro agrônomo, formei na Exalc em 2012, depois fiz mestrado na mesma instituição em 2013, e depois de 2014 até 2020 fiz doutorado na Colorado State University com Todd Gaines, e depois fiz mais um pós-doutorado na Universidade de Duke, na área de biologia molecular, mais assim, básica, com plantas modelos, arabidopsis. E o ano passado voltei para o Brasil para trabalhar na área de monitoramento de resistência. Muito bem, Marcelo. Eu estou muito bem acompanhado aqui hoje, né? Então eu tenho certeza que esse assunto aqui ele vai ser muito produtivo. Esse bate-papo nosso vai ser muito produtivo, né? Bom, só para a gente iniciar, então, né? Vamos nivelar os nossos ouvintes aqui, porque talvez nem todos tenham um domínio, né, amplo sobre o tema, né, em especial em conceitos básicos, né? Vamos, lá em Minas a gente sempre fala, Aldo, vamos começar do começo, né? Isso. Então, o primeiro ponto, né, o que são essas ferramentas ômicas? Depois a gente vai chegar como usá-las, em que momento, como aplicar, mas primeiro vamos definir, vamos conceituar. Tem algumas ferramentas, né? E quais são essas ferramentas, né? Como que a gente pelo menos as principais categorias aí que a gente tem usado aí nos nossos trabalhos. Talvez a forma mais simples de se definir isso, né, é o entendimento do genoma, né? Então a gente aprende lá desde o colégio, né, do número de cromossomos, de como que isso funciona, da importância disso e da variabilidade, né, e de entender o quanto nós, seres humanos, somos diferentes do ponto de vista fenotípico, mas do ponto de vista genotípico somos muito similares, né? Não só entre nós humanos, mas também com os outros animais dos quais nós evoluímos. Então, o entendimento da genômica, né? Então existe lá um dogma da biologia molecular. Infelizmente, na parte da genética, existe um descompasso na minha ótica em relação a como que isso é ensinado desde o colégio, né? O que eu costumo dizer, com todo respeito aos nossos professores, né, que na matemática os caras são muito bons. Os nossos professores de matemática são muito bons, né? Nós aprendemos a fazer contas bastante complexas, etc., limites, derivadas, integrais, mas nós sabemos fazer lá multiplicações com 3, 4 dígitos, enfim. E na genética tem uma caixa preta, me parece, ali no ensino básico, que nos distancia um pouco. Então, o que eu falo para os estudantes e em várias situações é que tem 3, 4 degraus ali iniciais que eles parecem muito altos, mas eles não são. Então, esse entendimento dos livros básicos de genética, de o que é um gene, o que é uma proteína, o que é um RNA, o que é um transcriptoma, o que é uma proteína e o que isso está associado a um caráter, o que isso está associado a uma doença que a gente tem, a uma vantagem que tem uma planta cultivada, a uma resistência que tem a soja transgênica e a uma resistência que tem uma planta daninha. Então, esse entendimento ele é muito importante. E isso já faz parte do nosso dia a dia como seres humanos. Ou seja, nós temos aí os famosos testes de paternidade, né? Então, isso é uma aplicação totalmente direta talvez da principal ferramenta ômica que nós temos nos últimos 30 anos, que é o sequenciamento genético.
Então, desde que o método Sanger foi descoberto lá nos anos 80 e passou a ficar mais funcional nos anos 90, nós temos então a possibilidade de conhecer o que é CGT, essa sequência dessas 4 letrinhas, que é a base de todo o nosso entendimento. Então, vamos ver, vamos passar para o Marcelo. Uma né? coisa bacana que Isso. você disse aí, né, nos nossos alunos de graduação, né, eu acho que a primeira disciplina dessa área aí que eles já assustam é com a genética básica, né? Quando chega na genética básica, já é aquele arrepio que dá, né? Exatamente. Então, ali é um momento, é claro que tem a sua dificuldade, né? Mas então, eu considero aí que a ferramenta principal, né, é o sequenciamento genético, são as máquinas, as ferramentas de sequenciamento, que estão ficando cada vez mais poderosas, né? E isso tem tornado as coisas mais fáceis, mais baratas e mais rápidas. E o exemplo que eu dou, claro, é o do teste de paternidade, né? Perfeito. E outros passos atuais, que é o de diagnóstico de patologias, né? Então, quando a gente vai no médico fazer um exame, ele tira a amostra de sangue. Então, ali tem análises bioquímicas, aquelas antigas, mas hoje já faz parte, em várias situações, análises genéticas, de quanto de tal proteína que está sendo expressa e o que isso representa para aquele indivíduo. Exatamente. Então, na área de daninhas, nós estamos também caminhando nesse sentido. Ô Marcelo, e aí, essas ômicas aí, como é que a gente pode traduzir isso para os nossos ouvintes, hein? Então, as ômicas, elas são basicamente divididas em 3 grandes seções, assim. Nós temos a genômica, a transcriptômica, a proteômica, aliás, até 4, e metabolômica. Ômicas, no geral, é você gerar grandes quantidades de dados relacionados a esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, você quer saber, em uma planta daninha, qual é a sequência total de todos os genes que estão lá naquela planta. Então, o que você faz? Você extrai o DNA e você usa novas técnicas de sequenciamento genético, para você conseguir ler pequenas frações desse material genético, e a partir de computadores assim, de alta capacidade de processamento, você alinhar todas essas informações de modo a você tirar dali alguma informação. Muitas vezes comparando a uma planta daninha resistente com uma planta daninha suscetível, ou um indivíduo que tem uma característica diferente um do outro, comparando com um outro indivíduo que não tem essa característica, e a partir dessa comparação de análise estatística, você consegue tirar aí alguns diagnósticos ou até mesmo a possibilidade de validar uma função que está relacionada àquilo. Então, assim, com a ferramenta genômica, você consegue abrir a sua capacidade de estudo, comparando aí genes, transcriptos, ou seja, o RNA que está sendo produzido a partir desses genes, os metabólitos, ou seja, metabólito entre uma planta daninha suscetível e uma planta daninha resistente. A gente consegue ler todos esses metabólitos através de máquinas e, a partir de ferramentas e análises estatísticas, a gente consegue separar as diferenças de todos esses dados. E, a partir disso, a gente tem uma lista de informações que a gente pode tirar dados ou projetos inovadores dessas informações. Isso também com proteínas. Perfeito. Ô Aldo, eu sempre brinco assim, né? Aquela primeira questão da prova, né? Que a gente pede, às vezes a gente pedia, hoje talvez nem peça tanto, que são definições. Se a gente pudesse aqui definir, por exemplo, Marcelo falou muito bem aqui de algumas ômicas, né? Ele falou da genômica, da transcriptômica, proteômica e metabolômica, não é isso? São as ômicas que a gente mais usa. Se a gente pudesse definir isso numa frase aí, ou, né, se fosse questão de prova, como é que a gente poderia falar sobre isso para os nossos entendedores aí, para os nossos ouvintes? Seria do contexto geral da técnica em geral. Por exemplo, se eu falar genômica, né? Eu estou falando de estudo de genoma, o conjunto de todos os genes determinada, né? Exatamente. Né? Então, o que eu costumo dizer que, por exemplo, é como se fosse uma fábrica de carro, né? Então, uma fábrica de carro tem lá para fazer o modelo X. Só que a base, o modelo, né, a receita do carro, ela está lá no cofre da empresa, né? Ela está lá guardada no cofre da empresa. Aquilo ou seja, as patentes, ou como é que aquilo está gerado, o segredo daquele está lá guardado e é permanente. Aquilo não vai lá para a linha de montagem.
né? Então, aquilo que está lá guardado é o genoma, é a genômica. Então, aquilo lá é o gene. Aquilo está guardado dentro de uma gaveta, porque aquilo não pode ser sair perdido. dali, né? Aquilo não pode ser perdido. Então, aquilo é o gene, aquilo é a genômica. Aquilo que vai para a linha de montagem é o RNA. Então, com base naquele DNA, é feita uma cópia de trabalho. É uma cópia de trabalho. Ou é aquilo que a gente leva para o campo para fazer a aplicação. Exato. Então, aquilo é o RNA. Então, aquilo é copiado para o RNA, que pode ter várias cópias, porque eu tenho 10 pessoas trabalhando. Então, ele é expresso em cópias diferentes, porque ele tem que ir para vários locais. E aí, então, nós estamos falando da transcriptômica, isso é transcriptômica, exatamente. Então, isso é a única seguinte. Quando ele chega lá e começa a apertar parafuso, montar uma parte, aquilo é a proteína. Aquilo é a proteína. Então, aquilo é a proteômica. Aquilo é a proteômica. Aquilo que já está lá, eu já peguei o molde, já juntei 3 parafusos, mais um pedaço de ferro, e aquilo já virou uma peça. Aquilo é uma proteína. Bem, se aquela proteína for estática, ela é um pedaço da porta, ela está ali, ela é uma proteína. Se ela desempenha uma função, se ela tem mobilidade, por exemplo, se ela é um pistão, ela está fazendo alguma coisa, então ela é uma enzima. Então uma proteína que tem uma função metabólica é então uma enzima. Então ela é uma enzima. Em sendo uma enzima, ela vai gerar produtos. Ela vai gerar produtos, então metabólitos. Então isso é a metabolômica. Então isso é a metabolômica. E o resultado de tudo isso é o carro andando, que é o fenótipo. Então a fenômica é o fenótipo, é o carro andando. É a planta com 3 folhas, com uma folha desse jeito, com uma espiga de milho daquele jeito, uma planta daninha, resistente ou não. Então isso é a fenômica, porque nesse processo saiu torta uma porta. Exatamente. E aquela porta não fecha mais, ou seja, ela tem uma função diferente que faz com que aquele organismo seja diferente. Então, Haroldo, de uma forma talvez não convencional, a gente conceituou as diferentes ômicas, que me parece, Marcelo, não sei se tu concorda com essas analogias. Sim. Eu particularmente adorei. É a primeira vez que eu ouvi, Aldo, essa explicação com essa comparação, e eu acho muito didático. Por isso que eu gosto de conversar com o professor, né? O professor sempre tem que inventar alguma coisa para passar essa informação, né? Para fazer com que isso fique fixado ali na mente do estudante. E no geral, por exemplo, os estudos de genômica, proteômica, é quando você tem, por exemplo, no genoma, você tem todos os projetos juntos. Ou seja, quando você faz um sequenciamento genômico, você pede para a fábrica todos os projetos. E a partir disso, você pode comparar projetos. Por exemplo, da fábrica A com a fábrica B. E você achar quais são as diferenças entre o projeto do carro da fábrica A para o carro da fábrica B. Daí, no caso da genômica, você compara projetos. No caso da proteômica, você compara as partes do carro. No caso da transcriptômica, são as partes do carro. No caso da proteômica, são os carros inteiros. E na metabolômica, por exemplo, o tipo de gás que aquele carro está emitindo. Exatamente. Ótimo. Muito legal. Gente, eu adorei aí essa comparação, tá? Bom, pessoal, e como que essas ferramentas, elas estão sendo aplicadas agora, trazendo isso para o nosso contexto, né? Para o contexto de plantas daninhas. Então, eu vou especificar até um pouco mais, né? Trazendo para o contexto de resistência a herbicidas, né? O nosso foco. Como que elas estão sendo usadas aí nesse contexto? Isso. Então, eu organizei aí o que são talvez 10 aplicações. Talvez isso tome um tempinho um pouco mais. Não tem problema. Mas eu vou tentar ser rápido, né? Então, eu diria, na área de plantas daninhas, nós somos os maiores usuários de tecnologias genômicas até hoje no mundo. Ou seja, as culturas resistentes a herbicidas são totalmente dependentes disso. Então, ou seja, quando a transformação em agrobactério foi desenvolvida lá nos anos 60, era um negócio totalmente teórico. Era algo totalmente teórico. Então, 40 anos depois, isso foi usado para fazer a primeira soja RR, que revolucionou a agricultura no mundo. A forma que nós... Então, diria, a primeira aplicação das ferramentas ômicas, de tudo isso que
da forma que isso está relacionado, né? Então, a transformação gênica com todos os seus aparatos, nós falamos no começo de ferramentas, a transformação em si, ela usa todas essas ômicas. Ela é necessário para que tudo isso... É claro que a gente hoje tem uma semente, mas ali dentro está o resultado de todo esse processo. Então, eu diria, isso já é uma das primeiras aplicações e, obviamente, a mais importante. Né? Uma outra mais atual, então, né, o Marcelo comentou depois, nós estamos cada vez mais familiares com a ocorrência de mutações gênicas, né, que é a principal causa de variabilidade genômica. Tem outras, mas essa é a principal. Ou seja, que é quando o nosso modelo principal, lá, quando o nosso genoma, ele tem uma mutação, ele tem uma diferença, ele tem uma base que foi diferente. E hoje, então, isso já é conhecido há quase 50 anos, nós temos resultados concretos hoje de como que isso está sendo usado. Então, com base no genoma, por exemplo, de capim-arroz, que foi sequenciado como um todo recentemente, né, o Marcelo falou sobre isso antes, nós temos informações. Então, já se sabia nas situações caso a caso como é que isso ocorria. São 8 mutações ao todo no GNLS, elas existem, etc, etc, etc. Mas era no caso a caso. Com a facilidade do sequenciamento, nós fizemos um trabalho recentemente, onde nós sequenciamos 250 populações. Então, nós deixamos de ter as análises caso a caso e passamos a saber não mais somente se é resistente ou não, mas sim qual mutação que aquela planta resistente possui. E nós temos, então, isso é bastante recente, 4 principais mutações distintas no capim-arroz, que é mais ou menos similar ao caso da Covid. Lembra quando tinha lá, agora tem tal variante, na tal variante ela se dispersa mais, ela é mais isso, ela é mais aquilo. Ou seja, naquela época nós deixamos de falar de Covid e passamos a falar em variantes. Eu não lembro mais o nome, mas variantes. Então nós temos hoje... não mais situações de falar apenas em resistência do mato da espécie tal a tal herbicida. Nós já estamos falando em qual variante que aquele mato tem. E a aplicação prática disso, que já está acontecendo no campo, é que nós passamos a ver, quando dá resistência a ALS, né, resistência a imazetapir, penoxulan, sulfonilureias, etc., que existia variação. Né? Isso é sabido, que existia variação entre as populações e entre os herbicidas. E mais ainda, por uma questão bastante diversa, alguns herbicidas que eram usados em pós-emergência, por uma questão estrutural, passaram a ser usados em pré-emergência. E naquelas áreas que se sabia que tinha resistência, quando esses mesmos herbicidas passaram a ser usados em pré-emergência, o controle foi muito bom. Opa, é resistente, é o mesmo herbicida, é a mesma área, é a mesma população, mas aplicado em pré-emergência ele passou a ser muito bom. Nós passamos a ver o que é, fizemos isolamento. Eu costumo dizer que eu sou um melhorista de capim-arroz, porque eu tive que selecionar populações de capim-arroz por 5 anos, contendo cada uma as principais mutações. Então, nós temos hoje lá conhecimentos que nós fazemos experimentos de campo, não mais com capim-arroz resistente, mas essa população tem essa mutação, essa tem outra, e nós passamos a ver, então, das 4 mutações mais importantes, uma delas tem um alto nível de resistência, mas 3 têm um baixo nível de resistência. E essas mutações de baixo nível de resistência, quando as plantas são tratadas em pré-emergência, essa baixo nível de resistência não é suficiente para que a planta sobreviva. Ou seja, as plantas são controladas. Então, nós já estamos fazendo um ajuste racional do uso de herbicidas, de alguns deles, para a aplicação em pré-emergência, com uma racionalidade que o controle vai existir. Por quê? Porque os herbicidas eles são eficientes para outras várias plantas suscetíveis. Ou seja, é aquele ponto de sempre. Quando um herbicida tem resistência em um certo mato, não significa que ele vai ter que ser abolido do mundo. É aquela planta que é resistente. As demais, eles continuam tendo efeito e continuam sendo importantes. É por isso que glifosato ainda é usado, é por isso que os IMIs, as imidazolinonas continuam sendo usadas, as sulfonilureias, etc, continuam sendo usados. Então, nesse caso, se eu sei que eu vou ter que usar,
eu passo a usar numa modalidade onde eu vou ter efeitos sim nas suscetíveis e vou ter um melhor efeito nas resistentes, não em todas. Sim, naquelas que têm a mutação, as mutações mais do bem. Que são conhecidas, né? São conhecidas. E aí eu acho que traz a prática, né? Isso, a exatamente. Da ômica trazendo Então, esse resultado importante, né, Marcelo? Você quer... Assim, na minha opinião, são 3 principais segmentos que as ômicas podem ser usadas na ciência das plantas daninhas. A primeira delas é a caracterização de enzimas, por exemplo, em bactérias que podem, ou mesmo em plantas que podem conferir tolerância ou resistência, tolerância no caso é a palavra técnica, em culturas, que isso pode ser utilizado aí pelas empresas, que chama as HTs, né, as Herbicide Traits, que a gente chama, que é o caso da soja RR e tantas outras culturas que possuem geralmente enzimas relacionadas a metabolismo que são encontradas em bactérias, porque as bactérias são muito eficientes. E isso pode ser localizado através da ômica, você encontrar essa sequência dessa enzima que depois vai ser colocado nas plantas. A segunda principal ferramenta, como o Aldo estava falando, é essa usar as ômicas para fazer essa caracterização de dinâmica de populações, como o Aldo estava explicando. Em que você, a partir de todas as informações dos genes daquelas populações, você consegue separar como essas populações estão se movimentando ou ocupando os espaços que elas estão nas diferentes regiões e nos locais em que a agricultura está sendo utilizada. Então, essa área aqui está sendo plantada soja. Quais tipos de plantas daninhas e populações que o sistema soja está selecionando aqui? A gente consegue enxergar, colocar uma lupa e ver de uma maneira global o que está acontecendo com essas populações daquela determinada espécie nesses sistemas agronômicos. E a terceira aplicação, que é uma aplicação bem acadêmica, até na parte de publicação, que é a caracterização de resistência. Assim, quais são os mecanismos, as mudanças nesse material genético, nesses transcriptomas, nesses metabólitos, que estão ocorrendo para que aquela planta consiga sobreviver a partir da pressão que ela tem sofrido do herbicida. Então, eu acho que na parte prática que está acontecendo hoje no mundo é isso. Existem aí ainda coisas que estão ainda no sonho, né, no futuro, aquela coisa ainda estão na utopia científica, mas que talvez a genômica, a transcriptômica, a proteômica vão abrir aí espaço para quando certas tecnologias estiverem prontas, sejam bem mais utilizadas e assim, na prática mesmo. Perfeito. Perfeito. Aldo, eu vou voltar com você, porque você tem uma lista de 10 aí. Você acho que só falou uma ou duas delas aí. Vamos ser rápido. Vamos seguir. Então, ainda na linha da resistência, a resistência está mudando, né? O que eu digo é que a resistência à planta daninha está mudando, está ficando mais complexa. E nós passamos a ter recentemente uma grande interação ambiental, né? No passado a gente falava de resistência, chave, fechadura, lá, etc. Agora o Marcelo já colocou palavras que mostram que ela está ficando mais com uma interface ambiental. O professor Luiz Ávila também mostrou ontem casos nesse caso. Então, esse diagnóstico dessa interação ambiental, daí porque se é resistência a target site, localização alterada, ela é mais estável. Ela a não ser que você derrube a casa, mas a fechadura vai continuar sem funcionar. Exato. Então, a resistência metabólica, ela é mais complexa e nós estamos clareando mais a resistência em relação a isso. Um outro ponto, uma outra aplicação é do diagnóstico da resistência. Então, eu falei no começo de teste de paternidade, então agora nós já estamos caminhando para diagnósticos, que ele tem uma complexidade porque eles são gene a gene, eles são caso a caso. Mas nós já temos caso na Europa de diagnóstico a campo, né? Então, um diagnóstico molecular que ainda é de uma enzima específica, de uma GST, mas aquele método já está ficando mais prático, mais barato, e isso tem uma certa viabilidade. E existem caminhos, né, quase que nas utopias, que falou Marcelo, que nós
que o bom da genômica, porque as utopias, às vezes, elas desaparecem, porque é realmente uma utopia. É uma utopia. Às vezes viram Vira realidade. Realidade. Às vezes demora mais, às vezes, opa, já está aqui. Mas... Então, nós já fizemos no Lab, há 15 dias atrás, resultados de diagnóstico molecular sem PCR e sem gel. Então, tem ferramentas lá de se incubar lá, etc., numa temperatura constante e se ter lá uma situação de um diagnóstico. Mais uma vez, nós não temos capacidade de desenvolver e de inventar nada. O que está se fazendo é se adaptar, se copiar daquilo que é feito na área humana. Então, já tem diagnósticos na área humana com uma rapidez muito grande, né? Alguns, sim, envolvem classicamente PCR, etc., de sequenciamento, mas alguns já são mais rápidos. Então, esse diagnóstico, eu acredito que ele está no campo das utopias. Não, na verdade, a parte molecular, né? A parte do diagnóstico já é uma realidade hoje. A gente desenvolve, até para o Brasil, eu acho que assim, o principal exemplo de diagnóstico acontece no Brasil. Nós temos o caso aí do Amaranthus palmeri, que é a primeira espécie quarentenária do mapa. Então, a área, alguma vez detectada, ela é isolada. E muitas vezes essa espécie ela é de difícil diagnóstico, porque nós temos outros carurus, outras espécies de carurus. E hoje, por exemplo, no laboratório que eu trabalho, a gente tem um sistema de diagnose que, por PCE, que em 2 horas a gente já consegue, com um pedaço de semente ou de folha, ter o diagnóstico, já informar o Ministério da Agricultura e já conseguimos aí dar iniciativa a isso. Mas a parte da utopia já é uma coisa assim, bem... Eu tô falando assim, a parte de edição gênica, já é uma coisa que a gente vai falar ainda mais pra frente, mas coisas que eram utopia há 10 anos atrás, hoje já são realidades. Então, legal. Diagnóstico é uma parte sensacional, assim. Caracterização de resistência rápida no campo, isso tem sido muito aplicado. Eu acho que é o que evoluiu, mais rápido, né? Essa parte da diagnose. E hoje em dia é muito barato você mandar uma semente, um material para um laboratório e assim, com apenas alguns primers, que custam aí seus R$40, a gente já consegue fazer um diagnóstico muito rápido. Mas o caminho que eu ainda busco, que é o de teste rápido a campo. Que é antes da aplicação, ou seja, se você planeja a aplicação, vai ser em pós-emergência, então vai ter que ter em pós-emergência. A aplicação vai ser daqui a 5 dias, 3 dias, amanhã. De eu pegar um pedaço de folha e eu ter um diagnóstico se aquelas plantas são hoje. Esse tá no campo da utopia ainda, né? Ainda não. O de GST já existe. Sim, o de GST. E assim, perdoa. Eu adoro esse assunto, gente. Percebe, fica à vontade. É que o problema hoje, principalmente no Brasil, talvez na Austrália e Estados Unidos a gente já tenha alguns testes rápidos. É o custo disso, porque, por exemplo, para você fazer um teste rápido, o que você precisa? Você precisa de 2 versões de uma proteína. Você identifica, por exemplo, a versão suscetível dela e a versão resistente dela em 2 populações diferentes de planta daninha. Para fazer esse teste, o que você precisa? Você precisa pegar esse código, colocar numa bactéria, daí você expressa essa proteína, você injeta essa proteína num coelho, o coelho vai produzir um antibody, um anticorpo, e daí, a partir desse anticorpo, você produz aquela faixinha do teste, aquele testinho do gravidez, que uma vez que aquela exata proteína se liga àquele anticorpo que o coelho produziu, aquela faixinha fica na cor rosinha ou vermelhinha. Isso depende do teste. Então, você tendo aí a versão da proteína suscetível e da proteína resistente, você consegue, a partir da criação desses testes, diagnosticar rapidamente no campo. Mas o custo de se fazer isso ainda é muito elevado. Então, assim, a questão da aplicação não é mais utopia. A questão do custo ainda é um pouco utópico, na minha opinião. Sempre lembrando que vai ser gene específico, né? Vai ter gene específico. Essa seria a minha pergunta. Não valeria, não é uma geral, não é uma regra geral, né? Então, é uma luva feita para aquela mão. Exato. Só que esse é o meu ponto, né? Esse é o meu ponto que eu falei no começo ali das 4 mutações, né? Ou seja, então isso que é então a gente precisa de uma análise epidemiológica para saber, é resistente. Não, mas tem 10 mecanismos de resistência, tem vários genes, então nós precisaríamos aí de 15 testezinhos de gravidez, um para cada evento.
No cenário perfeito, tudo bem. Tá, mas eu tenho esses 15 no campo? Qual é o principal evento que eu tenho no campo? Naquela região, qual é o principal teste que tem em capim-arroz? Nós já sabemos. A mutação do mal, ela é em 30% das plantas. O resto são mutações simples. Ou seja, então, em a gente partindo para esse diagnóstico epidemiológico, de sabendo qual é o caso mais comum naquela região, eu vou poder saber, não, a minha prioridade de método rápido vai ser para isso. Para isso, o mapeamento prévio é fundamental. Conhecer as populações previamente é fundamental. Fazia aquilo que fazia com a Covid, de ir na casa das pessoas e pegar uma amostra. Exato. E ter essa amostragem. Isso dá a prevalência daquela raça naquela população, dizendo que tem que ser tal vacina, né? Exato. Perfeito. Bem colocado. Vamos lá, Aldo. Outro ponto, ainda na linha da utopia, né, que se torna realidade, é o RNA de interferência. Né? Então, esse é um assunto maravilhoso. Exatamente. Então, esse pode revolucionar a forma com que nós vivemos. Né? Então, a gente tem que lembrar que isso foi desenvolvido, obviamente, na área humana. Né? Isso deu 2 prêmios Nobel há 15 anos atrás, com uma expectativa de cura de doenças fantástica, né? Infelizmente, na área de humanos, ele não funciona como se imaginaria, né? Então, só que pela primeira vez, talvez, na área biológica, na área de plantas, uma ferramenta desenvolvida para animais funciona melhor. Então, o RNA de interferência, que é o silenciamento, que em linhas gerais, então é assim, nós humanos, animais, seres vivos, produzem aquele molde que eu falei que sai da gaveta para ir até a fábrica numa quantidade maior do que é necessária. Então eu vou lá, eu imprimo 30 cópias daquele modelo para fazer a porta, porque eu quero que 5 cheguem lá efetivamente. Só que chega lá, eu não preciso ter 30 papel, eu não preciso ter, é muita coisa para mim manejar. Então os organismos têm mecanismos de ajustar essa quantidade, de cortar esse RNA, de quebrar esse RNA para que fique apenas os 5 modelos que vão ser usados para fazer porta. Então, isso é automático em organismos. Então, nós estamos constantemente transcrevendo RNA e estamos quebrando o RNA para ajustar a quantidade de porta que nós queremos. Tirar os excessos. Tirar os excessos. O que a tecnologia de RNA de interferência faz é se apropriar desse mecanismo para confundir o indivíduo. Então, você aplica, vem um modelo de um outro lugar, que não é da matriz da fábrica. Então, ele é aplicado, no caso de forma exógena, em planta daninha, inseto, em doenças, ele é aplicado de forma exógena, ele se mistura com aqueles 5 importantes, e o indivíduo se confunde e quebra tudo. E degrada tudo. Então, dessa forma, ele degrada o RNA metido, aquele que foi confundido, o original, e degrada também o original. Então, em linhas gerais, isso é o RNA de interferência. O grande ponto, então, isso gerou patentes, isso tem lá o grande ponto que em março desse ano foi registrado nos Estados Unidos o primeiro inseticida à base de RNA. Então, se chama Calanta. Então, nós já temos um inseticida à base de RNA. Eu não tenho informação se ele é realmente efetivo, se ele tem realmente vantagens, etc. Mas nós já temos no nosso laboratório, em conjunto com o trabalho com a UFPEL, o professor Luiz e outros trabalhos, nós já temos resultados que há 3 anos atrás, quando nós fizemos o projeto, nós ganhamos um grande projeto sobre isso, quando nós fizemos um projeto, eu falei, onde que eu estou entrando, né? Se a gente tiver 10% desse projeto, eu já estaria satisfeito. Bicho, os primeiros testes que eles fizeram lá, já apareceu as folhas branquinhas, já apareceu planta morta, já apareceu um negócio. Eu falei, caraca, bicho, esse negócio realmente funciona. Em situações de laboratório, em aplicações que não se refere à aplicação com um aspersor, né? Então, tudo isso é aplicação lá em laboratório. Mas aí vem o próximo passo depois, né? Deu certo, aí não tem que adaptar a tecnologia de aplicação. Agora a gente vai falar em tecnologia de aplicação, não de herbicida. Mas daí vem, talvez, Marcelo... Essa é a grande utopia, né? Exatamente, essa é a grande. É como que isso vai ser ambientalmente seguro.
Porque eu vou ter que provar que esse Exato. negócio silencia aquela porta que eu quero, aquele gene Exato. daquela porta, e não silencia a outra porta, e não silencia o motor, e não silencia a moto, e não Exato. silencia um outro indivíduo. Então tem uma questão de segurança, mas que já são casos nessa linha. Marcelo, quer comentar nesse assunto, nesse tema? Eu acho esse é o principal, vai ser o grande modelo de virada, assim, no que nós conhecemos como manejo de plantas daninhas. Se um dia o silenciamento de RNA acontecer, os paradigmas de uso de herbicida vão ser totalmente mudados, porque aí, a partir de todo o conhecimento que nós temos de ômica, gerados por esses sequenciamentos, vão ser, assim, cruciais. Exato. Porque a partir da ômica você tem as mudanças que existem, tipo, nos papéis que vão ser produzidos, as proteínas, né, no DNA, no caso, e você tem que saber aquela sequência exata para você desenhar o que vai ser silenciado. Então, assim, Lá para a espécie de Clóris. para aquela Exatamente. espécie, para aquela de população. Talvez para Exatamente. aquele mecanismo de resistência. Então, assim, as ômicas, a importância das ômicas vão ser, assim, essenciais nisso. Agora, assim, a grande limitação que nós vemos hoje para isso é como aplicar, porque você tem condições de campo 40 graus num pulverizador que vai, muitas vezes é cheio das impurezas. Como esse material vai chegar dentro da planta, acho que para mim é o maior dos limitantes. Hoje em dia nós temos aí essas aplicações com nanotecnologia, e isso tem desenvolvido muito. A estabilidade desse material, que muitas vezes a gente está trabalhando com RNA, que é assim, extremamente instável. Você trabalha com RNA no laboratório, se você respira em cima dele, você degrada. Hoje em dia nós temos aí DNAs de uma faixa, uma fita só, que tendem a ser muito mais estáveis, mas ainda, como isso vai chegar dentro da planta e qual é a porcentagem que isso precisa se ligar para ter o sucesso que nós temos com como os herbicidas fazem o controle, isso ainda é muito nebuloso, pelo menos no que eu já estudei. Mas não tem um ponto que vai evoluir, que nós vamos evoluir nesse sentido. De tudo isso, o Marcelo está com o inglês bem mais é o delivery, é o pacote de delivery. Todo é a entrega. É possível, entrega. é possível, mas são muitos desafios. O delivery é a entrega, né? Eu vou pedir a vocês, gente, infelizmente nós estamos indo pro final já, nosso tempo ele já se esgotou. A gente poderia ficar a tarde o dia inteiro aqui falando, né? Aldo, você ainda eu sei que você tem mais uns pontos para comentar, eu quero te ouvir. Eu só quero colocar um último que tem ligação com uma ação do Agarac, a qual nós estamos trabalhando, né? Nós estamos aqui agora. Exato. Né? Estamos na sala do Agarac, que é o ponto de dispersão, né? Então, algumas coisas básicas de prevenção, né, que a gente sabe há 100 anos, né, e é fato importante, juntado, agregado com o fator genômico, né? Então, as infestações de caruru que estão vindo do sul e estão tomando conta do Brasil de baixo para cima, aquilo que nós temos, então, de origem da resistência, de causa da resistência, são 4 mutações no gene EPS-PS que está associado à causa da resistência a glifosato. Então, vamos lá. A frequência de ocorrência de uma mutação, em linhas gerais, é de 1 para 1 milhão. Ou seja, é 50 vezes mais fácil você ter resistência a herbicidas do que ganhar na Mega Sena, que é 1 para 50 milhões. Mas então nós temos um evento, nós temos a frequência de 1 para 1 milhão de um evento de mutação. Quando nós temos 4, é aquilo que a gente aprende lá, não se soma, não é 4 milhões. É um ao longo do outro, é um vezes o outro. Então, é que nem cair 4 raios no mesmo lugar. Então, isso seria uma planta de caruru resistente hoje, 4 raios no mesmo lugar, de uma forma sintetizada. Resumida, né? Que foi descoberto na Argentina. Então, isso faz uns 5 anos, o primeiro caso de caruru resistente na Argentina. Quando chegou para nós passamos então a fazer o sequenciamento e ter esse diagnóstico. É o mesmo caso na primeira população, o mesmo caso na segunda população. Nós estamos em quase 10 populações que é o mesmo caso. Ou seja, não são eventos independentes. Isso caracteriza a dispersão. Exato. Porque não tem como uma coisa tão rara, não tem como ganhar na Mega Sena eu e você aqui ao mesmo tempo, jogando na mesma sala. Isso não existe. Probabilidade. Eu e meu irmão e minha mãe, não sei quem ganhar na Mega Sena. Isso não existe, é muito raro. Então aí nós temos um caso claro de
dispersão da resistência por eventos associados à nossa interação, que é aquilo que o Agarac, há 2 anos atrás, fez uma campanha e faz uma campanha de limpeza de máquina. Então, claramente, nós vimos lá no Sul situações onde, sim, claro, animais são casos de dispersão de resistência, mas máquinas. Nós vimos propriedades onde, claramente, a infestação começava pela porteira. E isso é legal, Aldo, só te interrompendo rapidinho, porque a gente está vendo o pé de galinha migrando, né, descendo, a gente viu buva subindo, né, e essa relação é importante. Claro que em alguns casos possui dispersão pelo vento, sim. Coisas que são incontroláveis. Mas no caso então é um caso que a genômica coloca números. Consegue apontar o culpado. Consegue apontar claramente, exatamente. Consegue apontar claramente que o pai, nesse caso, o pai não é você. Esse aqui veio da Argentina, você veio da Argentina, você veio da... Nesse caso, o pai não é você, né? Porque o pai seria eu se a resistência tivesse sido gerada na minha lavoura. Você tá aqui no Rio Grande do Sul, mas você veio lá da Bahia, tá? Isso é legal. Isso confirma um caso que a gente já sabe de prevenção, mas agora a gente tem uma ferramenta mais forte. A gente tem algo que a gente mostra para o produtor e a gente diz para ele, não tem como isso ter sido gerado na tua propriedade. Perfeito. Isso independe da tua ação. Isso é totalmente ligado a, por exemplo, máquinas. Perfeito. Gente, eu vou fazer uma última pergunta, mas assim, para ser muito rápido. Só, o que vocês conseguem visualizar aí no futuro? Onde a gente vai chegar com essas ferramentas? A gente já falou, na verdade, um resumo do que a gente já acabou de falar, né? Mas o que vocês visualizam? Você, Marcelo. Bom, eu acho que no momento as coisas vão continuar assim, seguindo como estão. Eu imagino assim que mais caracterização de mutações relacionadas à resistência vão ser descobertas. Novos genomas vão ser publicados, principalmente com o Genomics Consortium, que muitas empresas e faculdades estão participando. Então, eu acho que vai ter assim, uma expansão muito grande em nível de dados e conhecimento. E, em termos práticos, eu acho que as principais tecnologias que estão aí sendo estudadas é a parte de silenciamento, a parte de gene drive, que a gente chama, que é como se fosse assim, edições que nós conseguimos fazer no genoma das plantas daninhas, em alguns casos, principalmente quando você tem macho e fêmea em plantas diferentes, em que você fazendo uma edição no gene, por exemplo, da masculina, fazendo com que o pólen dela produza parentes, né, sementes estéreis a partir disso. E algumas outras tecnologias, como o uso de radiação para você, em pólen, para você também impedir que as sementes geradas por aquele pólen produzam indivíduos férteis. Então você tem aí alguns segmentos que as pesquisas estão começando e que talvez no futuro tenham uma aplicabilidade fenomenal. Legal. Principalmente essa parte do silenciamento, eu acho que assim, se isso acontecer, vamos mudar o nosso conceito de controle de plantas daninhas. Bom, eu acho que o legal que você está falando é que realmente que foi comentado aqui é que nós estamos ainda no início, né? No início dos trabalhos com essas ferramentas, né? Ainda tem um futuro muito promissor. Aldo, por favor. Perfeito, eu acho que nós falamos nos principais pontos, uma conversa muito boa, tocamos nos principais assuntos e eu só coloco que as coisas são muito similares na área farmacêutica, né? O Marcelo trabalha numa grande empresa farmacêutica, né? Então tem muito disso. Então por trás de um antibiótico, né? Por trás de uma mistura de um antibiótico, tem todo um conhecimento ali atrás que está associado a isso. Exato. Então algumas coisas são um pouco mais distantes, mas o produto final ele é decorrente desses conhecimentos bastante grandes e complexos. E é claro, daí vão ter os produtos de uso direto, né? Como foi e como está sendo culturas resistentes, soja, etc, etc. Como está em início de desenvolvimento o RNA de interferência e como também está em início de uso mais direto, talvez métodos de diagnóstico. Legal. Eu vou só pedir desculpa para os nossos ouvintes, porque esse papo ele deveria durar aí pelo menos mais umas 2, 3 horas aqui para a gente aprofundar um pouco mais e entender mais, né, esse assunto que é tão importante, né? E que realmente nós estamos, eu acho que
engatinhando, assim, né? Tem muita coisa, muitos resultados, né? O Aldo, ele lidera uma equipe muito boa, que tem trabalhado muito com isso, mas, como o Marcelo falou, tem muita coisa para vir, né, Aldo? Então a gente espera aí que essas coisas boas aí, que essas ferramentas, elas realmente nos ajudem a entender mais esse problema da resistência e também entender ferramentas que possam ser usadas, né, para manejar. Eu acho que o manejo também é importante. Óbvio que quando a gente fala em resistência, a gente tem que pensar sempre em evitar, né? Eu acho que a gente está pensando talvez pouco nisso. A gente está sendo muito mais reativo do que proativo, né? Mas o intuito é que essas ferramentas realmente tragam possam trazer soluções aí no manejo de plantas daninhas, em especial com resistência. Vou agradecer vocês dois novamente, ao Aldo, ao Marcelo, pela participação, né, pelo pronto aceite de estar presente aqui com a gente hoje. Muito obrigado, tá? Espero vocês aí uma outra oportunidade para a gente conversar também, para a gente continuar essa conversa nossa. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Prazer estar aqui. Falou, grande abraço e obrigado, Haroldo, e até a próxima. Até a próxima. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.